Show. Pisca lá de volta. Aqui. Mais ou menos isso. Ficou meio cagado esse daqui de baixo, né? Volta lá. É, ficou ruim. Vamos fazer aqui assim um pouquinho maior. Acho que agora sim. Esse aqui, esse aqui. Tá? Mais ou menos isso. Show. Tá aí planificado, dá para entender o que nós queremos. Sem régua, sem nada, dá para ver. Né? Show? Aqui ficou fino. Então, ele pintou esse camarada aqui. Tá? E os números são quais? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Tá? Gente, importante. Tá? Importante. O que nós queremos? Nós queremos descobrir o seguinte. Essa face aqui está oposta a uma única face, tá? Como é que eu vou descobrir qual face está oposta ao quê, né? Observa, é fácil ver, as linhas vermelhas são as arestas, tá? As linhas vermelhas são as arestas. Então, é claro que todas essas estão encostadas, né? Eu quero ver o que acontece com o outro lado. Como é que você vai fazer isso, né? Vamos tentar fazer, né, a dobradura sem dobrar, né? Conseguir botar esses números aqui. Tudo bem? Faz sentido o que eu estou falando ou não? Né? É claro que se eu pegar um papel e fizer o desenho, né, 1, 2, 3 e 4 e pintar e dobrar, você vai ver, tá? Mas na prova não é o ideal, né? Então como é que eu posso olhar para essa figura e tentar perceber o que está acontecendo com o sólido, tá? O que eu posso fazer? Quem consegue ter alguma ideia aqui de quem está oposto ao quê, né? Olha só, vamos pensar aqui, ó, nessa parte, tá? Desse lado aqui, tá? Tudo bem? Esse triângulo com esse que está para baixo, tá? Por que eu quero pensar nesses dois, cara? Porque, ó, se eu usar, né, qualquer referência aqui, ó, se eu pegar esse pedaço aqui, tá? Eu quero que você veja o seguinte. Ó, esse pedaço aqui, né, que é a conexão ali que eu tô fazendo, ele vai fazer o quê? Ele vai dobrar e vai formar, né, a parte de cima e a parte de baixo do balãozinho, tá? Aí, ó, isso aqui, ó, vai formar essa pirâmidezinha de cima, tá? E isso aqui vai formar a pirâmidezinha de baixo. Até aí faz sentido para vocês? Sim? Só enumere e vai indo, né? Calma, tem gente que não tem nenhuma visão espacial, tá? Então a gente tem que ir devagar. Tudo bem? Então a gente consegue, a gente tem que fazer, tem vários caminhos pra gente seguir, tá? Então o ponto é, vamos tentar pegar isso aqui e montar no desenho, né? Então o que acontece? Quando eu dobrar esses dois, né, eu vou já começar a pensar na estrutura do nosso balão, né? Eu sei que esse cara aqui e esse, né, eles são vizinhos, então eles não são opostos, tá? Então cada face está oposta a uma única face. Tudo bem? Então o que vai acontecer? Eu sei, por exemplo, que esse cara, ele não pode estar aqui, né? Porque ele vai ter esse vértice em comum, né? O 3,
tá? Não pode estar aqui, porque vai ter um vértice em comum, não pode ser 4, não pode ser 2. Então eu já sei que esse 1 está oposto a esse. Pegaram o negócio? Esse pontinho aqui, ó, ele é um vértice comum do 3, do 2 e do 4. Então só sobra o 1 para cá. Tudo bem? Esse 1, gente, é o primeiro passo aqui da nossa construção. Tá? O que vai acontecer agora, gente? Como é que eu vou preencher as outras? Se eu já sei que esse cara não está oposto ao 1, você vai jogando com as opções, ó. Olha para cá, ó. Ih, Vilg, ó, joguei fora tudo. Não pode ser nem A, nem B, nem C, né? Só sobrou 2 e 4. Pô, como é que eu vou avaliar agora, né? Como é que eu sei se vai ser o 2 ou o 4? Bom, eu já sei que aqui, né? Aqui não pode ser o 4, porque está encostado. Aqui não pode ser o 4, porque está encostado, né? Pô, e agora? O que vai acontecer? Será que esse cara é o 4? Né? O que vocês acham? Como é que o pessoal foi? Já desistiu, mas não fiz nada. Olha aqui, gente. Eu não vou precisar montar, né? A única coisa que eu vou construir, né, é a regra que está no enunciado. Ó, não pode ter a mesma aresta nem o mesmo vértice. Tudo bem? Ó? Nem a mesma aresta, nem o mesmo vértice. Olha o que vai acontecer aqui. Ó. Como é que a gente descobriu esse 1? Eu estou olhando para esse vértice que encosta no 3, no 2 e no 4. Tá? Então esse cara aqui, ó, está encostando no 2, no 3 e no 4. Então ele só pode ser oposto ao 1. Ponto. Isso aqui, ó, elimina letra A, letra B e letra C. Tá? Agora vamos olhar para esse cara aqui, ó. Tá? Esse cara aqui. Tá? Você tá vendo que esse aqui não pode ser 4? Tudo bem? Por que eles não podem ser 4, gente? Porque eles estão encostando no 4. Ok? Gente, o 4 tem que ir para algum lugar. Onde eu vou colocar o 4? Só pode ser nesse. Acabou a questão. Tá? Aí o que eu fiz? Eu mostrei para você espacialmente o que é uma face oposta à outra e usei a ideia do que é uma face oposta para trabalhar na planificação. Tá? Eu quero saber o que vai estar aqui. Só pode ser o 4, porque se o 4 não está em nenhuma dessas três, vai ter que estar naquela. Tudo bem? Faz sentido? Tailane. Por que é o 2, Tailane? Olha só, você tem 4 coisas para preencher. Uma vai botar o 1, outra vai botar o 2, outra vai botar o 3, outra vai botar o 4. Se aqui nós botamos o 1 e o 4 não pode entrar em nenhuma dessas brancas, logo o 4 está na que está faltando. Tá? Tudo bem? Foi? Ok? Então, número 4 é a face oposta, logo o 4 está aqui. Tá? Foi? Era para ser simples, né? Mas temos que ter visão e analisar aí os elementos. Ok? Foi ou não foi, gente? Tirou print. Entendeu, Valéria? Foi ou não foi? Beleza. Então, vamos lá. Olha só, número 4, tá? Vamos para a questão 2. Gente, mas vocês estão com pressa, 15 minutos. Espera, depois passa a aula, gente. Aula de revisão, é para revisar. Não adianta a gente passar a questão sem vocês entenderem, tá?
Ano 1751. Matemático Euler conseguiu demonstrar a famosa relação para poliedros convexos, que relaciona o número de suas faces, tá? F com o número de arestas A, com o número de vértices V, e fala que V mais F é igual a A mais 2. Vimos isso, tá? Vimos isso. Mas agora eu apresento um poliedro não convexo, ok? Não convexo. Esse poliedro tem uma, parte afundada aqui em cima, tá? O que eu quero saber? Quero saber a relação entre esse cara, né? Como é que eu faço? Bom, primeiro de tudo, eu consigo facilmente contar o número de faces, de vértices e arestas dele, tá? Mas será que é tão fácil contar para todo mundo, né? Então, contem rapidinho enquanto eu desenho ele aqui. Posso apagar isso? Posso, né? Então vamos lá. Enquanto eu desenho, vai ser bem fácil de contar. Tá? Eu vou fazer o desenho e a gente vai contando ao mesmo tempo que eu estou desenhando. Então, ó, o que vai acontecer? Vértices, faces e arestas. Então, ó, primeiro de tudo, vamos entender como é que é a estrutura desse sólido que está aí. Ele é um bloco com uma parte que afundou em cima, tá? Olha só, temos um bloco. Se ele fosse um bloco comum, seria assim. Tá? Um bloco comum é isso aqui. Ok? Ficou até tortinho aqui. Isso aqui é um bloco convencional. Tá? Um bloco convencional, gente, você vier para cá, ó, tá? Esse tipo de bloco, ele vai ter o quê? Ó, 8 vértices, tá? 6 faces e 12 arestas. Até aqui tudo bem? Sim? Vamos lá. O que aconteceu agora? Eu fiz aqui, ó, isso. E afundei esse pedaço. Tá? Isso aqui é um buraco. Gente, esse buraco, ele pode ser entendido como um outro bloco idêntico ao que eu fiz antes. Tudo bem? Não precisa desenhar, gente. Vocês vão ter na prova, ó, o desenho, tá? Quero que vocês consigam visualizar o que está rolando. Então, ó, vamos ver o que é mais simples de avaliar aqui, ó. O sólido original não tinha 8 vértices. Esse buraco fez com que o número de vértices também aumentasse 8. Por quê? Porque tem aqui, ó, mais 4 vértices na superfície e 4 vértices embaixo. Então ficou um total de 16 vértices. Tá? O número de arestas, pessoal, eu fiz de novo a mesma quantidade de traços que tinha antes. Tudo bem? Então, se aqui eu tinha 12 arestas, eu tenho novamente mais 12. Tá? O que faz nós termos um total de 24 arestas. Show? Pô, Vilg, mas eu também aumentei o número de faces. Só que quando eu aumento o número de faces, o bloco não é o mesmo, então eu aumentei mais 6. Cuidado! Não são 6. Porque a parte de cima é aberta. Então você vai ter apenas 5 novas faces. Consegue ver que vão ser 5 faces? Porque aqui vai ter um espaço sem a face superior? Sim ou não? Sim ou não? Então, nós temos um total de 11
faces. Beleza? Feito isso, pessoal, é só a gente verificar qual das alternativas está certo. Ó. V mais F é igual a A mais alguma coisa, ou menos alguma coisa. Tá? Então vamos lá. Ó. V mais F é 27. Tá? Se o A é 24, então eu preciso que A mais 3 seja 27. Então chegamos à relação V mais F é igual a A mais 3. Tudo bem? Faz sentido isso? Faz sentido isso? Vamos ver aqui. Ó, V mais F é igual a A mais 3. Ok? Só olhando a figura aqui, ó, nós conseguiríamos fazer isso, mas tem que ficar atento que o número de faces desse novo bloco, né, do buraco que está ali, tá, é diferente. Vamos então para a questão 3. Olha aí você que ama o suco. Uma indústria de sucos utiliza uma embalagem no formato de prisma reto de base quadrada, tá? A, né, base quadrada de medida A, e a altura H, ambas de mesma unidade de medida, tá? Deseja-se criar uma linha de produção para uma nova embalagem de igual formato, mas que deverá ter uma capacidade igual ao triplo da atual. Então, a altura da nova embalagem será igual a 4/3 da altura da embalagem atual. As arestas da nova base serão denominadas de X. Qual a relação de dependência entre a medida X da nova aresta da base e a medida da aresta atual? Então, olha só, gente. Eu vou fazer aqui 2 desenhos, tá? 2 desenhos. Eu vou colocar a caixa atual e vou colocar a caixa nova. A caixa atual está aqui. Tá? Eu tenho uma altura H e uma aresta da base A. Eu tenho uma caixa nova, que é um pouquinho mais alta. Que eu tenho a altura 4/3 de H, tá? E eu tenho uma base com aresta X. O que está acontecendo, gente? Eu tenho aqui o volume, tá? Que eu vou escrever aqui em cima. Volume do prisma é igual à área da base vezes a altura. Tá certo? Só que o prisma 1, a base é um quadrado. Então, ó, A ao quadrado vezes H. O volume 2, X ao quadrado vezes 4/3 de H. Nós sabemos que o volume novo é o triplo do volume antigo, né? Do volume atual, perdão. Então, ó, dado volume 2 é igual ao triplo do volume 1. Isso aqui, ó, foi dado no enunciado. Tá? Feito isso, pessoal, eu vou substituir. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado vezes 4/3 de H é igual a A ao quadrado vezes H. Ó, o H morreu. Esqueci do 3. O triplo de A ao quadrado vezes H. Ó, o H morreu. Tá? O
3/4, vou passar para o outro lado. Então vai ficar assim, ó. Tudo bem? Para descobrir o valor do x, a relação entre o x e o a, né? Eu vou tirar a raiz de geral. Ó, extrair a raiz quadrada. Olha o que vai acontecer. Vem para cá, ó. X é igual a 3a sobre 4. Perdão, sobre 2. Ó, raiz do 3 ao quadrado é 3. Raiz do a ao quadrado é a. Raiz do 4 é 2. Tudo bem? Sim ou não, gente? Raiz. Peguei o x ao quadrado, tirei a raiz do outro lado. Não? Não gostaram? É isso. Tá bom? Então, cadê o passador? Ó, estamos aqui, ó, 3a sobre 2. Beleza? Essa é a relação de dependência entre o x e o a. Tá? Ok? Vamos então para o número 4. Posso apagar ali? Tira um printzinho rapidinho. Foi. Ó, número 4. Uma fábrica comercializa chocolates em uma caixa de madeira, como na figura. A caixa de madeira tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões externas em centímetro estão indicadas na figura. Então a caixa vai ter 20 centímetros, 8 centímetros, 20 centímetros de novo. Tá? Sabe-se também que a espessura da madeira, né, em todas as suas faces é de 0,5 centímetro ou meio centímetro. Tá? Qual é o volume de madeira utilizado em centímetro cúbico na construção de uma caixa de madeira como a descrita para embalar os chocolates? Gente, olha só. Vou fazer o seguinte. Eu quero que você imagine... Vou pegar essa caixa gigante aqui. Pode? Ó, tá aqui a caixa. Tá? Se eu quero calcular o volume de madeira, eu vou calcular o volume do sólido formado por fora e vou retirar o volume do buraco que está dentro dela. Porque aí vai sobrar só a parede. Faz sentido? Conseguem visualizar isso? Fazer o cara, né, por fora e fazer o cara por dentro. Tá certo? Beleza? Bom, feito isso, vou desenhar para você. Ó, eu vou desenhar dois sólidos. Eu tenho a caixa de chocolate e eu tenho duas coisas. A parte externa, tá? Como é que vai ser a parte externa, pessoal? Vai ser a caixa com as suas dimensões que estão no enunciado, tá? Dimensões que estão no enunciado. Então, ó, a caixa vai ser isso aqui, né? 20. Qual é o resto? Aqui é 20 também. E aqui é 8. Tá? O que acontece, gente? O volume total disso aqui é só a gente multiplicar as dimensões, né? Só que além da parte externa, eu tenho a parte interna. Viu? Como é que eu vou calcular a parte interna?
vai ficar, ó, assim. Eu vou fazer um desenho um pouco mais cagado aqui, para ver se vocês visualizam o que eu quero. Calma que vai melhorar, tá? Então, ó. Aqui nós temos a parte de dentro, tá? E aqui nós temos a parte de fora da caixa. Tá? Conseguem ver isso aqui? Sim? Isso aqui é o espaço que a gente usa da caixa de bombom. Tá? Só que o sólido vermelho, ele não tem as mesmas dimensões que esse, porque existe a espessura de madeira. E é aí que vai entrar a nossa conta, ó, porque esse sólido vermelho, que é menorzinho, né? Ele vai ter quais dimensões? Como a espessura da madeira é meio centímetro, ó, observa que a gente perde meio de cada lado, em cada face para dentro é meio. Então esse 20 aqui, ó, ele na verdade vai virar 19. Por quê, Viug? Porque ele perde meio de um lado, meio do outro. O outro 20 também vira 19. O 8 vai virar 7. Tá? Então, atenção, diminui, tá? Vou botar de azul. (0,5) em cada lado. Que no caso são 2, né? As dimensões estão aqui, elas vão diminuir pelos dois lados. Tá? Cuidado, Vitória, não é 19,5, porque é em cada lado. Então, ó, daqui pra cá diminui meio, daqui pra cá diminui meio. Por isso que esse 20 virou 19. Show? Show, Vitória? Vitória! Beleza. Então agora o que vai acontecer? Qual é o volume desse negócio aqui, ó? O volume total vai ser 20 vezes 20 vezes 8. Tá? Então, ó, isso aqui dá 400 vezes 8, que dá 3.200 centímetros cúbicos. Esse maluco aqui, ó, é o volume interno. 19 vezes 19 vezes 7. Pode fazer para mim aí na calculadora? 19 vezes 19, 391. Ou 361, né? Vezes 7. Fez aí? 2,527 centímetros cúbicos. E aí o que nós queremos é o volume da madeira. O volume da madeira que forma a caixa é a subtração do volume total pelo interno, né? Então aqui vai ficar, ó, 3.200 menos 2.527, tá? Então esse resultado é 673 centímetros cúbicos. Show? Confere isso aí. Ok? Então, tem essa resposta. Vamos ver, cadê o meu passador? Então, ó, 673, tá?
tá aqui na letra C. Fez sentido, pessoal? Até aí tá de boa? Tá? Vamos então para a número 5, que fala de cilindro, tá? Mas ela não fala só de cilindro. Ela fala de cilindro e fala também de um prisma de base hexagonal. Porque eu vou aproveitar para lembrar como é que funciona esse prisma. Então, ó, um novo produto denominado bolo de caneca no micro-ondas foi lançado no mercado com o objetivo de atingir ao público que não tem muito tempo para cozinhar. Tá? Para prepará-lo, uma pessoa tem à sua disposição duas opções de caneca. Caneca A e caneca B. A caneca A tem formato de um prisma reto regular hexagonal de lado L igual a 4. E a caneca B tem formato de um cilindro circular reto de diâmetro D igual a 6. Sabe-se que ambas têm a altura H igual a 10. E que essa pessoa escolherá a caneca com maior capacidade. Considere para os seus cálculos π 3,1 e raiz de 3, 1,7. Bom, a medida da capacidade em centímetro cúbico da caneca escolhida é... Gente, primeiro, o que temos que fazer? Calcular os dois volumes. Vamos ver qual o maior valor e marcar a opção. Tá certo? Foi? Então vamos fazer o cálculo aqui rapidinho. Deixa eu voltar aqui o slide para eu poder ver as letrinhas. Fala, Thalia, veio desenhar? Não, tchau. Que isso, cara? Desnecessário isso, cara. Ih, olha ela aí! Beijo, viu? Beijo. Tchau. Olha só, eu vou desenhar as duas, uma do lado da outra, tá? Pra gente fazer as contas, ó. Primeiro, caneca A. Caneca A. Então, ó, temos um hexágono. Mais ou menos assim. Ficou muito grosso aqui. Tá? Vamos acreditar. Mais ou menos isso. Foi. Tá? E aqui tem a sua caneca bonitinha. Tá? O que nós sabemos, pessoal? Para construir aqui a caneca, para calcular o volume dessa caneca, nós precisamos calcular a área da base e multiplicar pela altura, né? Qual é a altura dessa caneca, gente? A altura é 10. Tem espaço aqui para isso, 10. E o lado da base é 4, né? Importante, tá? Vamos falar rapidamente aqui, ó, do hexágono. O hexágono regular, ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, ó, fazer aqui um desenho para ilustrar. Tá? Então, o hexágono pode ser, ó, 6 triângulozinhos. Então, a área desse hexágono, ó, área X, 6 vezes a área do tá? Do triângulo. Então, ó, a área X vai ser o quê? 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui, pessoal, tem que saber. Tá? Tem que saber. Então, vamos fazer as contas, ó.
volume da caneca A é área da base, então, ó, 6 vezes 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é 10. Ok? Então, vamos lá. Isso vai dar 24 vezes 10, 240 raiz de 3. Tá? Só que raiz de 3, ele disse pra gente que é 1,7. Então, ó, prepara aí a calculadora, hein? 240 vezes 1,7. Para facilitar a sua conta, ó, mata o zero com a vírgula. 24 vezes 17. Tá? Quanto dá isso aí? Cadê? Foi? Bom, enquanto você calcula esse, como meu tempo está acabando, vocês ficam desesperados quando eu passo do horário, vamos para a caneca B. E eu já vou olhar a resposta aí de vocês. Opa, 408. 408, tá? 408 o quê? Centímetros cúbicos, tá? Vamos ver o seguinte, ó, vem aqui. Eu já vou marcar 408? Não, porque eu não sei se ela é melhor ou pior do que a outra, tá? Então segura, tá? Aí, vamos para a caneca B. Ó. Caneca B. Né? Caneca B. Temos a base, que eu já vou falar sobre. A altura 10. Altura 10. E ele fala pra gente que o diâmetro é 6. O diâmetro é 6. Se o diâmetro é 6, pessoal, você tem que pensar o seguinte, o diâmetro é 2R. Tá? Então, se o diâmetro é 6, o raio é 3. Tá? O raio é 3. E aí vem comigo, ó. Volume da caneca B é área da base vezes altura. Né? Volume do cilindro nós não tínhamos falado ainda. Então, ó, substituindo o raio por 3, a altura por 10, isso aqui vai dar 90π. Tá? Mas viu que eu tenho que substituir o π. Cara, mas o π é 3 e pouco. 90 vezes 3 e pouco não vai ser mais do que 408. Né? Não vai ser mais que 408. Se você quiser fazer a conta, tudo bem. Ó, 90 vezes 3,1 é a mesma coisa que 9 vezes 31. Tá? Então isso vai dar 279 centímetros cúbicos. Então esse aqui, ó, foi o escolhido. Tá? Bem tranquilo, bem fácil, né? Só aplicar a fórmula. Foi? Para casa, eu deixei uma brincadeira aqui, tá? Deixei uma brincadeira aqui para vocês, para vocês brincarem com o papelzinho, né? Sabem que eu gosto de fazer as dobradurinhas e tal? Então, ó, eu coloquei aqui, ó, para vocês pensarem na planificação, tá? Não tem nada para fazer, não tem conta nenhuma. É só para quem não conseguir achar a resposta, não estiver visualizando, poder brincar com o papel, tá? E matar. Ok? Divirtam-se. Um grande beijo. Até semana que vem. Semana que vem eu ainda tô aqui, né? Então até semana que vem. E printa antes de ir. Foi! Beijo, tchau!
Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the